Olá, eu sou Andrew Solomon. A jornada que me levou a escrever as páginas que você está prestes a explorar não nasceu de uma curiosidade acadêmica distante. Ela foi forjada no sangue e nas trincheiras da minha própria agonia. A depressão é uma falha no amor. Para ser uma criatura que ama profundamente, nós precisamos ser criaturas que podem se desesperar violentamente por aquilo que perdemos, e a depressão é o mecanismo biológico desse desespero operando em seu estado mais selvagem, autônomo e desgovernado. Quando escrevi esta anatomia, a minha motivação primária era cartografar um território de trevas absolutas, não apenas para encontrar o caminho de volta para minha própria sanidade, mas para jogar uma corda de salvação para aqueles que, como você, possam estar sentindo as suas almas sendo esmagadas pelo peso insuportável do nada. A tese central desta obra é brutal, porém incrivelmente libertadora. O oposto da depressão não é a felicidade. O oposto da depressão é a vitalidade. A depressão rouba sua força vital, minando a capacidade não apenas de sentir alegria, mas de sentir absolutamente qualquer coisa que não seja o horror paralisante da sua própria existência. A depressão não é uma melancolia romântica ou uma tristeza passageira. Ela é um parasita existencial. A tristeza normal é uma resposta adaptativa humana, mas a doença ocorre quando essa tristeza cruza uma linha invisível e se desvincula de qualquer evento externo. Eu vivi essa transição. A dor da depressão grave é asfixiante. Imagine acordar sentindo que o ar do seu quarto foi substituído por chumbo denso e que o simples ato de mastigar um pedaço de comida exige a energia biomecânica de uma maratona. Você é reduzido a um fantasma na sua própria vida, desprovido de volição. O colapso dessa doença nunca é verdadeiramente repentino. É o esgotamento silencioso e devastador das suas reservas neurológicas. Em 1994, no auge da minha crise, eu sentia um terror absoluto diante da simples ideia de tomar banho. O som da água parecia uma ameaça de morte. Essa é a face do colapso, a transformação do banal no intransponível. A mente deprimida inunda seu corpo com cortisol e adrenalina em níveis tóxicos, desgastando seu sistema até que os neurônios parem de se comunicar. Se você está sentindo os microsinais, a insônia crônica, a ansiedade rasteira de manhã, a perda de apetite, pare. A primeira ação urgente não é pensar positivo. Tentar pensar positivo na depressão profunda é como pedir a um homem sem pernas que corra uma corrida de obstáculos. Você deve nomear o demônio, aceitar radicalmente sua condição temporária e tratar sua mente em chamas com a mesma urgência que trataria um ataque cardíaco. A maior resistência humana no combate à depressão e a causa de incontáveis mortes silenciosas reside no orgulho cego e no estigma absurdo em torno da psiquiatria. A dor de tentar se curar naturalmente, suportando agonias bioquímicas desnecessárias devido a uma vaidade espiritual torta, é a tragédia central desta doença. Quando eu mergulhei nas profundezas do meu abismo, eu descobri que a salvação inicial não viria de revelações místicas, mas da química laboratorial seguida pela conversa rigorosa. Não se deixe enganar pela falsa dicotomia inventada pela sociedade entre a cura biológica e a cura emocional. As pílulas, os inibidores de recaptação de serotonina e afins, consertam o hardware. Elas reestabelecem o piso básico da química para que você tolere o simples ato de estar acordado. Mas é a terapia que conserta o software, reprogramando a forma como você enxerga a si mesmo.
A depressão nos conta mentiras extremamente convincentes e os remédios baixam o volume ensurdecedor dessas mentiras para que a terapia possa finalmente refutar cada argumento delirante do seu desespero. Nós alteramos a nossa química o tempo todo. Com o café para acordar, com o álcool para anestesiar as interações sociais. Mas quando se trata de tratar a falha letal da nossa alma, nós exigimos um purismo tolo que custa vidas. Eu vi pessoas em estados catatônicos retornarem à vida vibrante através da eletroconvulsivoterapia, a ECT, um tratamento demonizado por Hollywood, mas que reinicia cérebros refratários de forma milagrosa. A sua missão imediata é abandonar o orgulho. Encontre um psiquiatra implacável e trate a busca pelo medicamento e pela dosagem correta como a cruzada mais importante do seu destino. No entanto, quando a medicina ocidental tradicional bate no teto das suas capacidades, a nossa mente exige e responde a um arsenal multifacetado de alternativas. Eu viajei o mundo e vi que o cérebro humano é profundamente responsivo a rituais, ao toque, ao movimento rigoroso e à conexão comunitária. O efeito placebo não é uma mentira médica, é o poder majestoso e autêntico do cérebro de se curar quando lhe é fornecido um sistema de crenças estruturado. O exercício cardiovascular diário provou estimular a neurogênese. O sono blindado funciona como uma faxina química nas toxinas cerebrais. A aplicação aqui é construir o seu escudo. Não coloque o peso da sua salvação apenas em uma cápsula de fluoxetina. Integre a meditação, a dieta rigorosa e a disciplina física ao seu plano de sobrevivência, usando todas as armas disponíveis para impedir que o demônio do meio-dia se instale novamente nos seus pensamentos. A depressão é uma praga perfeitamente democrática, mas as feridas que ela causa possuem contornos diferentes dependendo da carne que ela corta. O erro crasso da nossa sociedade é romantizar a depressão como a crise existencial de artistas ricos. A doença dizima indiscriminadamente. Mulheres enfrentam tempestades endócrinas letais, como a depressão pós-parto, onde a maior variação hormonal do corpo humano colide com a exaustão absoluta de manter uma nova vida. Crianças de 7 anos mergulham em poços de desespero, sem terem o vocabulário para pedir socorro, e homens mais velhos, condicionados por um orgulho tóxico e sufocante, mascaram a sua tristeza profunda com raiva agressiva e retraimento, preferindo a morte lenta pelo alcoolismo à vergonha social de admitir a própria dor emocional. E é aqui que nós adentramos no território simbiótico mais perigoso da doença, a relação entre a depressão e o vício. A dor fundamental da alma humana em colapso busca alívio instintivamente. Na ausência de tratamento psiquiátrico adequado, as pessoas se automedicam. O álcool, a cocaína, o vício frenético no trabalho ou em telas são usados como anestésicos improvisados contra a hemorragia existencial. A tragédia biológica é que essa substância usada para mascarar a dor acaba corroendo os próprios receptores neurais da alegria. O dependente não é necessariamente moralmente fraco, ele é alguém cuja dor original, não tratada, se tornou grande demais para ser suportada de forma sóbria. Se você está usando qualquer substância para não sentir a sua própria mente, pare de focar na substância e ataque agressivamente o monstro que está escondido atrás dela. O desfecho irreversível dessa dor não tratada é o suicídio. Eu estudei a mente suicida e afirmo com total clareza. O suicídio não é um ato de egoísmo simples e cruel, como os juízes da moralidade costumam pregar. Na mente distorcida pela depressão profunda, o suicídio parece ser a única solução lógica para estancar o incêndio e libertar os outros do peso da sua presença. O doente não quer a morte, ele quer desesperadamente que a dor indescritível pare. A depressão é uma falácia fatal.
porque ela apaga do seu cérebro as memórias do seu passado feliz e oblitera a imaginação de um futuro melhor, prendendo você em um presente eterno de agonia irreparável. Se essa sombra cruzar a sua mente, a ordem inegociável é esta: adie a decisão. Você está proibido de confiar no julgamento de um cérebro quimicamente inflamado para decidir o valor da sua vida. Peça socorro em voz alta, tire as armas do seu alcance e aguarde a tempestade química passar. A arrogância suprema do homem contemporâneo é acreditar que a depressão é uma invenção da era moderna, um subproduto das telas dos celulares e do estresse metropolitano. A história, contudo, refuta essa miopia. Quando eu recuei os séculos para mapear este demônio, encontrei os seus rastros na Grécia Antiga, onde Hipócrates a chamava de bile negra. No século XVII, Robert Burton dedicou tomos colossais à melancolia. A dor de perder a vitalidade e cair em desespero acompanha a nossa espécie desde que começamos a andar eretos. O que muda de século para século não é a biologia do sofrimento, mas a lente ignorante através da qual a sociedade o julga. Já fomos chamados de possuídos por demônios na Idade Média, até chegarmos à atual compreensão dos neurotransmissores. A dor é atemporal. Você pertence a uma linhagem histórica de gigantes que lutaram e venceram o mesmo escuro. Porém, um dos mitos mais perniciosos, violentos e elitistas que enfrentei na escrita deste livro é a ideia ridícula de que a depressão é um luxo burguês, o tédio de quem tem muito dinheiro. A realidade bruta é que a pobreza material e a indigência são um viveiro esmagador para o adoecimento mental. O estresse brutal de não saber como alimentar os seus filhos na próxima semana inunda o organismo com uma tempestade de hormônios tão destrutiva que ela causa atrofia física no córtex pré-frontal e no hipocampo das pessoas carentes. Nas camadas mais pobres, a depressão é duplamente letal. O indivíduo perde a volição e não tem nenhum acesso à psiquiatria, sendo julgado pela sociedade apenas como inútil ou criminoso. A biologia carrega a arma, mas o ambiente hostil puxa o gatilho. Essa tragédia nos leva ao pilar final do silenciamento, a política. A saúde mental no mundo é uma colossal falha institucional. As doenças da mente são cinicamente ignoradas nos orçamentos estatais e cortadas pelas seguradoras privadas, porque o deprimido é, por definição química, o paciente com menos energia para protestar, gritar ou exigir os seus direitos civis. A política da depressão é a política covarde da invisibilidade. O sistema aposta na sua exaustão. Portanto, se você tem recursos materiais hoje, use-os imediatamente para comprar a sua estabilidade psiquiátrica. Mas mais do que isso, deixe a sua dor evoluir para a indignação. Não permita que o mercado ou o Estado minimizem o seu direito ao tratamento. A sua saúde mental não é um capricho estético, é um direito fundamental à própria existência humana e deve ser exigida de pé. Chegou o momento de unificarmos esta vasta anatomia da dor ao bônus extra, o cantinho do saber. Por que a evolução impiedosa de Darwin manteve a depressão no genoma humano se ela nos mata e nos incapacita? A resposta da biologia e da psicologia avançada é revolucionária. A teoria sugere que o estado depressivo agia nas nossas origens pré-históricas como um mecanismo de hibernação emocional. Era um freio biológico doloroso para nos forçar a recuar de batalhas perdidas, conservar energia no inverno e implorar silenciosamente pelo cuidado da tribo. No mundo hiperconectado de hoje, esse termostato quebrou, transformando uma pausa temporária em um loop permanente de agonia. A mesma herança genética que lhe traz uma vulnerabilidade insuportável é muitas vezes o mesmo código genético ligado à empatia extrema e à alta capacidade criativa. Você não é um defeito industrial, você possui uma maquinaria sensível operando além da carga suportada. Neste ponto, o nosso diagnóstico clínico cruza o caminho da filosofia de Viktor Frankl e Jordan Peterson. O oposto da depressão não é forçar a negação utópica e tentar sorrir para o teto, mas sim adotar a responsabilidade feroz para reordenar o seu próprio caos biológico.
Como disse Frankl, o sofrimento agudo sem sentido destrói o homem, mas o sofrimento integrado na busca de um propósito salva a vida. E nós ouvimos o eco de C.S. Lewis confirmando que a dor esmagadora atua como um megafone ensurdecedor que a biologia usa para acordar uma alma surda, forçando-a a reavaliar todas as suas amarras falsas e a recalcular inteiramente a sua rota existencial. A esperança não é um sentimento passivo, a esperança é uma disciplina de combate violento e diário. Se você quer reconstruir o seu castelo a partir dos escombros de hoje, execute as ordens de sobrevivência imediata. Primeiro, destrua o heroísmo inútil. Pare de usar a força de vontade como se ela pudesse curar uma inflamação física no cérebro. Trate a sua falta de energia e o seu colapso como uma emergência médica que eles são, buscando ajuda clínica agora. Segundo, o protocolo do adiamento. Se sua mente lhe disser que a vida acabou, rejeite o veredito. Estabeleça a regra suprema de sobrevivência. Você está proibido de tomar decisões irreversíveis sob a influência de uma química cerebral corrompida. Adie qualquer ato final e denuncie o seu estado em voz alta. Terceiro, o ataque simultâneo. Não confie a sua vida a uma única frente de batalha. Tome o seu medicamento com precisão militar. Vá à sua terapia para desmantelar as narrativas de horror. Force as suas pernas a executarem 30 minutos de exercício cardiovascular e blinde o seu ciclo de sono contra o mundo. Quarto, o resgate do significado. Não tente apagar o que você passou. A amnésia apaga o aprendizado. Extraia sabedoria da escuridão e dedique-se a um propósito que seja maior do que a sua própria dor interior, servindo aqueles que ainda estão perdidos no labirinto existencial. A depressão o reduziu a cinzas, mas ela não lhe tirou o poder de ditar o formato do que vai renascer a partir delas. Acolha sua fragilidade, engula o seu orgulho, construa pontes sobre o seu próprio abismo. Assuma o controle da sua máquina e até o nosso próximo encontro.